Nós vamos conversar também nesta noite de quinta-feira com o presidente do Procon Amazonas, Jalil Frache, é o diretor-presidente do Procon Amazonas. Ele está inclusive aqui dentro do estúdio, veio hoje conversar com a gente pessoalmente. Jalil, uma ótima noite para você, muito obrigado pela entrevista nessa noite aqui na Rede Onda Digital. Obrigado, Bob. Muito feliz de estar aqui, primeira vez que venho ao estúdio, já tinha participado outras vezes do programa. É um prazer poder informar a população e desde já, em nome do governador Wilson Lima, agradeço a participação do Procon em pautas de interesse relevante da sociedade. Presidente, o mês de março é marcado pelo Dia Mundial do Consumidor, no dia 15. E nós sabemos que o Procon Amazonas tem diversas ações durante todo esse mês. O que você destacaria para a gente já nesse início de ano e para esses dias que estão antecedendo aí o Dia do Consumidor? Tem alguma grande ação? Bom, nós temos aí programado de imediato uma ação e agora ela vai ser uma ação muito relevante, tendo em vista a situação que um país e o mundo está passando com essa guerra da Ucrânia com a Rússia. Essa invasão da Rússia, que é uma grande produtora, talvez a terceira maior produtora de petróleo no mundo, que corresponde a cerca de 12% do petróleo, ela vai ter um reflexo muito provavelmente no preço do combustível. E aí desde já adianto que a ação programada para o dia D, o Dia do Consumidor, é em parceria com a ANP dentro de postos de combustível, que é uma pauta, como disse, de interesse social, onde a população tem lutado bastante, e principalmente em relação ao preço do combustível. Isso tem sempre sido motivo de esclarecimento que o Procon tem prestado perante a sociedade. E escolhemos essa pauta porque ela é de grande relevância. E paralelo a ela, nós temos aí diversas ações que já ocorrem no comércio e também tem ocorrido em sede de CPI, né, que é a questão da energia elétrica. Em relação a essa questão dos combustíveis, chega muita reclamação a respeito da qualidade além do preço? Olha, para ser bem sincero, a qualidade ao longo do tempo ela diminuiu muito, esse tipo de reclamação. Acredito eu que porque o consumidor ele tem ficado mais ligado nisso, e aí se ele tem alguma desconfiança, ele mesmo já exige que o posto realize aquele teste, que é obrigatório a realização em caso de requerimento do consumidor, no momento do abastecimento. E a ANP também é uma grande parceira do Procon e tem estado sempre presente nas fiscalizações. E, inclusive, o governo do estado do Amazonas assinou, no fim do ano passado, um acordo de cooperação técnica com a Agência Nacional do Petróleo, onde nós seremos treinados pela Agência Nacional do Petróleo e poderemos realizar de forma técnica o teste de qualidade também. Então, aí fica para a população, estamos nesse período de treinamento, que já irá iniciar, e tão logo nós estaremos aí cobrindo essa pauta também junto da população, que é uma grande demanda, mas o preço é campeão. Nenhuma reclamação referente a combustível bate a do preço do combustível, muitas vezes até por desinformação, mas é uma reclamação constante dentro do Procon Amazonas. O Procon ainda faz aquela lista com os preços dos combustíveis, onde estão mais baratos aqui na capital? Fazemos. Semanalmente é realizada essa pesquisa de preço, em cerca de 60 postos da capital, e é importante também que nós ressaltemos que houve uma aprovação de lei na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Wilson Lima, que regulamenta essa questão relacionada ao preço do combustível no seguinte sentido: os postos terão que informar ao Procon o preço do combustível. A partir do dia 14 de março iniciará um prazo de cadastramento para os postos, e após esse cadastramento o Procon começará a informar a população. Então tem aí um prazo de 30 dias para o cadastramento, não vai ser de imediato, mas nós já estamos trabalhando em medidas que ajudem, auxiliem a população nesse sentido de escolher o lugar mais barato, até como forma de fomentar a guerra positiva de preço, onde os postos vão brigar para ter o combustível mais barato, porque senão não vão vender. Se o consumidor buscar o lugar mais barato, aquele que tiver mais caro não terá alternativa se não baixar, porque senão não irá vender, e aí a gente sabe que o capitalismo é isso, precisa de compra e venda. Nós sabemos que existe um leque muito grande de atendimentos e de reclamações que o Procon recebe. O senhor poderia dizer para a gente qual é o grande campeão de reclamações no Procon?
Olha, eu estou no PROCON há determinado tempo já, até agradeço sempre a oportunidade que me foi conferida pelo governador Wilson Lima, e desde que eu cheguei lá, eu posso falar com muita propriedade que a reclamação mais recorrente é a energia. E aí eu vou fazer uma pequena lista aqui para que a gente possa deixar esclarecido para quem está nos acompanhando, das mais reclamadas. Começa com energia, nós tínhamos água figurando na segunda posição, e depois começamos a ter uma alternância da concessionária de água de Manaus com as telefonias em virtude da má prestação de serviço das operadoras de telefonia, principalmente no interior do estado. E é um dado importante também porque a gente fomenta que as outras empresas tenham a mesma postura. Embora a água figure entre a segunda, terceira, às vezes quarta, já chegou até a ser a quarta mais reclamada, ela é a que mais soluciona conflito dentro do PROCON. Nós temos mensalmente mais de 90% de solução de conflito por parte da concessionária de água. Então, ela é um exemplo para as outras empresas a ser seguido. Tudo que chega no PROCON, assim, que é possível, né, solucionar, eles têm solucionado. Isso ela fortalece a relação do PROCON com a empresa e também a confiança da população no trabalho do PROCON. Então é muito importante que as empresas que são demandadas dentro do órgão de defesa do consumidor, elas promovam soluções a fim de que a população tenha ali dentro do que ela vai buscar no órgão de defesa do consumidor sua demanda atendida, seu pedido atendido. E, em via de regra, são as concessionárias e aquelas prestações de serviços públicos essenciais. Hoje ninguém vive sem energia, sem água, nem sem internet, sem informação. Inclusive estamos aqui, né, online na rádio, e aí a população não teria, se não tiver internet, não poderia ter como nos acompanhar. Então a internet hoje é considerado também aí dentro da teoria dos direitos fundamentais, um direito fundamental e de suma importância para a população. O direito à informação está previsto na Constituição e hoje a internet ela é um instrumento de prestar informações, enfim, de conexão com as pessoas. Tem alguma ação conjunta, IPEM e PROCON, em relação aos medidores de energia? Sim, o IPEM é um órgão de defesa também do consumidor, né, mas que trata ali especificamente da questão de metrologia, de verificação de balanças, de bombas de combustível, agora de medidores de energia, contadores de água, enfim. Ele tem ali uma gama de serviços que é prestada à sociedade amazonense de alta relevância e, segundo as determinações desde o início do governo Wilson Lima, que os órgãos trabalhassem de forma conjunta. Então, eu e o Márcio, o PROCON e IPEM sempre buscou a fazer as ações de forma conjunta. E hoje na CPI a gente consegue mostrar mais claro isso para a população, porque é uma demanda recorrente da população. Energia elétrica, como eu disse, é a empresa mais demandada, mas também é a empresa que mais tem unidades consumidoras, né? Tem mais de 1.400.000 consumidores de energia elétrica no estado do Amazonas. Isso faz com que ela naturalmente seja a mais reclamada. E hoje, durante a CPI, a gente conseguiu identificar ali que havia apresentado alguns problemas nos medidores, e o IPEM hoje é a peça fundamental na solução dessa equação. O IPEM é o órgão técnico responsável pela verificação desses medidores. Então o PROCON ele só pode fazer alguma coisa em relação a essa infração cometida pela empresa depois de um laudo técnico do IPEM, da conclusão de um processo administrativo dentro do IPEM que condene, né, aquela atuação da empresa. Então a gente tem aí o IPEM como um braço, como os dois braços do PROCON nesse quesito de medidores de energia e de ações. Agora, lembrando que a competência do PROCON ela não é especificamente em relação aos medidores. O que nós temos ali é dentro da relação de consumo. Então, tudo que envolve a relação de consumo, nós temos ali plena competência de atuação. E o mais demandado, Bob, é a questão do preço da energia, né? A gente teve aí um substancial aumento da energia, até pelas mudanças de bandeira tarifária, e ficou estigmatizado que as trocas dos medidores também vinham aumentando as contas de energia. Então é isso também que está sendo verificado pelo IPEM. É muito importante que a população tenha conhecimento disso e que ela passe a exigir seus direitos nos canais oficiais do PROCON, nos canais na ouvidoria do IPEM, enfim, naquele órgão que está ali para apoiar a população. Presidente, em relação às questões bancárias e os superendividados, muita gente tem uma dúvida, qual seria a diferença entre endividados e os superendividados? Bom, endividado é aquele que tem alguma dívida, alguma prestação, alguma coisa financiada, tem ali alguma dívida, mas tem a capacidade de quitar essa dívida, de pagar a prestação, pagar a dívida.
Já o superendividado é aquele que também tem dívida, mas ele já tem ali aquele mínimo existencial comprometido, onde ele não consegue mais pagar essas dívidas. E aí ele entra nessa categoria de superendividado e há toda uma proteção que foi aprovado inclusive no Congresso e virou lei, foi sancionado pelo presidente Bolsonaro, que inseriu no Código de Defesa do Consumidor o crédito responsável, a figura do crédito responsável e algumas normas que tratam da questão do superendividamento e como pode ser tratado esse superendividado. E aí há obrigatoriedade de criação de núcleos dentro do Poder Judiciário e o PROCON, embora não haja a obrigatoriedade legal, criou um núcleo para auxiliar esse consumidor amazonense que se encontra nessa situação de superendividado. E nós temos tido, inclusive, tocando no assunto do superendividamento, buscado na Defensoria Pública, buscado no Tribunal de Justiça parcerias para que a gente possa solucionar o maior número de demandas relacionadas ao superendividamento, e é importante que aqueles que estejam com alguma dúvida ou algum problema nesse sentido, busque ali dentro do PROCON, que nós temos todo um auxílio, tanto psicológico quanto na questão de defesa do consumidor e negociação de dívidas, que é o principal objetivo da questão do superendividamento, até porque aquela pessoa que não tem mais capacidade de sanar as suas dívidas, de pagar as suas dívidas, ela está ali também com aquela questão emocional muito abalada. E a gente tem que levar isso em consideração e buscar a solução desses problemas. Então o PROCON tem trabalhado muito nesse sentido e foi uma prioridade do governador Wilson Lima tratar um núcleo de forma humanizada, onde a gente possa prestar à população amazonense, como disse já, soluções para as demandas que elas nos levam até o PROCON. Repórter do portal Fiscaliza News.com, Lucas Thiago, participando também dessa nossa conversa. Lucas. Presidente, primeiramente, boa noite. A gente tem a importância de falar sobre a CPI da energia, ela que iniciou ano passado com convocações já da concessionária Amazonas Energia, a Cefaz em nome do governo, prefeitos do interior do Amazonas e parlamentares de outros estados que também têm essa CPI. Inclusive, ano passado o PROCON também foi convocado. Como é que está a situação do PROCON com a CPI? Ele acompanha? Como é que é essa situação? Se vai ser também convocado novamente? Bom, até o momento nós não temos nenhuma nova convocação para o PROCON, mas nós temos aí, entre aspas, uma parceria com a CPI nesse sentido de fornecer os documentos necessários. Eles sempre nos têm oficiado e nós temos fornecido todo esse número de reclamação. E aí eu vou dar um dado aqui para quem está nos acompanhando, que de janeiro de 2021 até janeiro de 2022 nós tivemos dentro do PROCON Amazonas mais de 6.500 registros referentes à energia elétrica. É um número altíssimo, e aí eu adianto também outro número, que é o de 53 mil atendimentos no ano de 2021. Então, durante um ano, mesmo com pandemia, o PROCON realizou 53 mil atendimentos. Dentre os 53, 6.500 é referente à energia elétrica. É um número mais do que substancial. Nós temos mais de 10% referentes à energia elétrica dentro de inúmeras pautas que nós atuamos. E em relação à CPI, além do fornecimento de documentos e o auxílio, nós temos participado das reuniões itinerantes, realizamos todas as participações na reunião da capital, estamos acompanhando o deputado Sinésio Campos, que é presidente da CPI, no interior do estado. Inclusive hoje estamos em Tabatinga, realizando fiscalizações, e amanhã estaremos com a equipe na reunião da CPI, que é proposta pelo deputado Sinésio e os demais membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, e ressaltar a importância, não só da participação do PROCON na CPI como instrumento de garantias de direito à população amazonense, mas como a própria CPI e os deputados pela propositura, pela busca em solucionar os problemas dos consumidores amazonenses junto com o governo do estado através do PROCON. E ressalto essa participação dos deputados porque eles têm apoiado muito o nosso trabalho ali no PROCON nesse sentido e buscado, inclusive, levar o PROCON para o interior do estado. E aí a gente já entra em outra marca que é histórica, em parceria com a Assembleia, com os demais órgãos, e como prioridade da gestão Wilson Lima, que é a ida do PROCON ao interior. Já são mais de 38 municípios visitados ao longo da gestão. Desses 38, digamos que 30 nunca tinha sido visitado antes. Então, ao longo da história de mais de 20 anos de PROCON, a gente não ter visitado isso antes
é um retrocesso na política estadual de defesa do consumidor, mas agora são outros tempos, a gente tem visitado, tem ido ao PROCON e é um motivo de muito orgulho, e a CPI ela é mais esse instrumento. Hoje nós fomos falar sobre energia elétrica no município de Tabatinga, mas nós identificamos, por exemplo, que a Claro não estava funcionando no município, então nós já tivemos ali a oportunidade de fazer uma outra atuação, né, que é importante para a população, numa ida em virtude de uma reunião da CPI. É isso aí, Bob, é importante, né, esse ato do PROCON, a gente saber que a CPI não é só um ato político ali, tem os órgãos de fiscalizadores, incluindo o PROCON, Bob. Tem uma situação que aí a gente chama para o lado mais prático da atuação do PROCON. Nós recebemos uma situação que foi encontrada através do Instagram, presidente, de uma casa abandonada e sem medidor de energia e que recebeu uma conta de quase R$3.000 de consumo de energia elétrica. Nesse caso, como é que se procede o proprietário? Bom, o proprietário ele tem que entrar em contato primeiro direto com a empresa, né, para que ele possa ali tentar a solução, até porque a empresa não estaria cometendo nenhuma irregularidade se ela solucionasse de imediato o problema do consumidor. Agora, ela não pode cobrar se não tem medidor. É isso que a população também precisa entender, e a empresa, sobretudo, que é quem faz essas cobranças muitas vezes abusivas, precisa entender. Se ela não tem controle da medição, ela não pode estimar que aquela medição é X, Y, Z, que é 10, que é 3, que é 20, que é 1.000. Não tem como ela estimar. No Código de Defesa do Consumidor, na legislação referente ao consumidor, e aí a concessionária se baseia muito em resoluções da própria agência reguladora, mas tendo uma lei federal que é o Código de Defesa do Consumidor, tem que ser respeitada. É a famosa perdi a comanda no bar. O que é que diz? Eu não posso cobrar aquela multa pela comanda, porque é abusivo. O fornecedor tem que saber o que o consumidor está consumindo. Se ele não sabe, ele não pode cobrar. Ele tem que confiar na palavra do consumidor. E na energia não pode ser diferente. A concessionária não pode não dar um medidor para o consumidor. E aí a gente entra também, Bob, na questão da troca de medidor, que vou já mencionar uma prática que nós temos recebido denúncia a respeito. Mas se ela não bota o medidor, ela não pode cobrar, porque ela vai cobrar uma energia. De onde ela vai tirar aquele valor? De R$3.000, tem um faturamento. Como ela sabe que aquela unidade faturou aquela quantidade de quilowatts-horas que corresponde a esse valor? Então, o consumidor pode ir à empresa, pode ir ao PROCON, pode ir inclusive ao judiciário buscar dano moral, porque cabe aí um dano moral, acredito eu que o juizado, o juiz daria em virtude dessa situação de uma cobrança que é completamente arbitrária e abusiva. E em relação à troca de medidor, nós tivemos alguns bairros que houve aquela troca, né, inclusive objeto de uma ação judicial, que tem suspendido aí tanto a troca de medidor quanto as contas. E nesse sentido a gente identificou que algumas unidades consumidoras, mesmo sem requerer a troca de medidor, estavam sendo cobradas por esses medidores. Outra prática completamente abusiva e que viola tanto a resolução da ANEEL quanto as leis do consumidor, porque se a concessionária está trocando por mera liberalidade, embora ela tenha esse direito, ela não pode cobrar. Ela pode cobrar quando o consumidor requisita a troca. E não é o caso que a gente tem visto por aí. Bom, queremos agradecer a participação de Jalil Frache, diretor-presidente do PROCON Amazonas, nessa noite de quinta-feira, fazendo alguns esclarecimentos e prestando conta também da atuação do órgão. Jalil, muito obrigado, você é sempre muito solícito, sempre atende aí as nossas solicitações de entrevistas. Muito obrigado. Obrigado, Bob, obrigado, Lucas, a todos que estão presentes aqui no estúdio, agradeço o convite, me coloco sempre à disposição e em nome do governador Wilson Lima, o PROCON tem PROCON nesse estado e o PROCON está em defesa da população amazonense. Demande o PROCON pelos canais oficiais que nós vamos atender. Muito obrigado, uma excelente noite, fiquem com Deus.